Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que significa essa expressão? A gente tem se utilizado desse texto de Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 13, para dizer o seguinte: tudo aquilo que você for fazer, você terá sucesso, porque você pode todas as coisas. Será que é isso que o texto está querendo dizer? Vamos entender o que o apóstolo Paulo ele está dizendo ao proferir essa expressão, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos lá. Quando você lê a carta aos Filipenses, você entende que Paulo tem um propósito ao escrever essa carta. O primeiro propósito ou objetivo que Paulo tem em escrever essa carta é para agradecer pela ajuda que os irmãos de Filipos deram ao apóstolo para que ele pudesse se sustentar na prisão. Você entende que Paulo estava preso em Roma e esta carta, junto com outras que Paulo escreve, ela é considerada como carta da prisão. E o segundo objetivo que Paulo tem de escrever essa carta é orientar a igreja para que tomem cuidado com as heresias que estavam sendo infiltradas na igreja, como por exemplo o judaísmo e também o gnosticismo. Agora, olha o detalhe. Quando Paulo, lá no capítulo 4, verso 13, ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, nós precisamos entender o contexto. O contexto é o seguinte: a igreja de Filipos estava tentando ajudar o apóstolo Paulo já há muito tempo, mas o que faltava era apenas uma oportunidade de ajudar o apóstolo. E essa oportunidade surgiu quando um colaborador de Paulo chamado Epafrodito, ele vai levar as doações para o apóstolo para que ele pudesse se manter na prisão. Epafrodito é a ponte que liga os irmãos de Filipe até o apóstolo Paulo e ele leva essa oferta até o apóstolo na prisão. Agora perceba o detalhe. Para você entender o verso de número 13, você precisa ler o verso de número 11 e o verso de número 12. Paulo diz assim no verso de número 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Independente da situação em que ele estivesse vivenciando, ele não estava abalado emocionalmente, psicologicamente, por aquilo que ele estava enfrentando. Pelo contrário, ele diz que ele aprendeu a se contentar com o que ele tem. Se ele tem muito, ele fica alegre. Se ele tem pouco, também ele está alegre. Porque a alegria dele não está baseada pelas circunstâncias que estavam envolvendo o apóstolo. E você percebe que mesmo preso, ele diz, alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Então, ele estava alegre e também tinha a capacidade de incentivar alguém a também estar alegre. Agora, olha também o verso de número 12. Ele vai dizer assim, ó, sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira e em todas essas coisas. Que coisas são essas? O texto revela. Ele diz abundância, escassez, fome, tendo tudo ou não tendo nada. Então, todas essas coisas se referem a isso que o texto mostra. Agora, continuando, ele vai dizer assim, ó, estou instruído, ou seja, ele está ensinado, ele tem maturidade para entender isso. Ele diz, tanto a ter fartura como a ter fome. Olha isso, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então essas são as coisas que o apóstolo Paulo revela lá no verso de número 13. Aí ele conecta no verso 13 o verso 11 e o verso 12, que ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo está deixando bem claro que independente das situações que ele está enfrentando, independente se ele tem muito, se ele tem pouco, independente se ele passa fome ou se ele tem fartura, ele entende que Jesus é o principal na vida dele. Então, independente do momento em que ele esteja passando, independente das situações diversas que ele possa enfrentar, ele tem maturidade para saber que mesmo ele servindo a Deus, ele vai passar por esse tipo de situações. Mesmo servindo a Deus, ele entende, ele tem maturidade para compreender isso, que ele pode passar por escassez ou por fartura. Ele pode passar por momentos onde ele tem tudo, quanto também por momentos onde ele não vai ter nada. Mas o que não pode faltar é a pessoa de Jesus Cristo o sustentando. Então é isso que o apóstolo Paulo ele quer demonstrar nesse verso de número 13. Então não confunda em pegar esse texto e dizer que você pode fazer o que você quiser, que você será bem sucedido, porque você tem Cristo Jesus na sua vida que vai te ajudar a realizar todas as coisas. E não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu não sei se você conseguiu compreender o que eu estou ensinando, mas deixa aqui nos comentários a sua dúvida, se você compreendeu ou não compreendeu. E se você tem algum texto que você queira que eu comente, deixa aqui nos comentários o texto e eu vou estar gravando um vídeo para te ajudar, tá bom? Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família e eu te espero no próximo vídeo.